Olá, tudo bom? Meu nome é Felipe e a gente vai ter uma aula de biologia hoje. Para começo de conversa, a gente vai ter uma aula específica sobre a relação entre os seres vivos. E a gente pode normalmente separar essas relações entre relações ecológicas. E essas relações ecológicas normalmente são de dois tipos. Esses dois tipos são intraespecífica e interespecífica. Tá, mas o que quer dizer ser intra e interespecífica? Intraespecífica, como o próprio nome diz, intra significa dentro ou na mesma espécie. E interespecífica significa entre espécies diferentes. E aí você me pergunta, tá, professor, como é que eu vou lembrar disso na hora da prova? Cara, se você já fez uma viagem entre nações diferentes, você fez uma viagem internacional. Então lembra que inter é sempre entre relações diferentes. Então interespecífica entre espécies diferentes. Aí o intra você lembra por tabela. Fechado? Então, para continuar essa aula, existem alguns tipos de relações que eu vou falar aqui e eu vou usar esses símbolos. Então, eu vou usar um símbolo de positivo, que significa benefício, alguns símbolos de negativo, que significa prejuízo, e às vezes quando essa relação ela não é positiva nem negativa, eu vou usar um neutro. E aí eu vou sempre colocar quando eu estou falando de relação entre espécies diferentes. Então, entre relações interespecíficas. Tudo bom? Mas tá, para continuar essa aula, você precisa saber normalmente dois termos legais para conseguir entender legal todas as relações. Os termos são habitat e nicho, que são conceitos básicos da ecologia. Habitat normalmente é o local onde essa espécie fica. Então, se ela se encontra, onde ela se encontra no ambiente. O nicho, ele é um conjunto de variáveis. Normalmente, seu professor do colégio, ele deve ter falado, boa parte das vezes, que é o papel que esse organismo desempenha. Mas não é só isso, não é tão simples desse jeito. Boa parte das vezes, nicho, ele está relacionado à função, então ele está relacionado ao papel, mas também você pode encontrar algumas questões aí dando variáveis bioclimáticas. Então, a temperatura que esse bicho consegue ficar, a altitude que ele se encontra, o pH onde ele se encontra, está relacionado a variáveis bioclimáticas e também a relação. Então, por isso que você precisa ter uma noção de nicho para conseguir falar sobre relações ecológicas. Então, do que esse animal se alimenta, com quem ele compete, com o outro tipo de parceiro que ele vai ter, se é positivo, se é negativo, esse tipo de relação. Então, tudo isso está associado dentro de nicho. Ok, podemos partir para as relações propriamente ditas? Então, a gente vai começar com relações harmônicas, positivas, intraespecíficas, dentro da mesma espécie. Começando aqui, a gente vai falar sobre a primeira relação, que é a relação de colônia. Colônia é uma relação bem clássica de se cair em vestibular, principalmente no Enem. Normalmente, colônia é uma relação obrigatória. Então, as espécies elas não podem ficar distantes umas da outra. A característica principal para diferenciar a colônia é que existe uma ligação física entre os organismos. Então, são indivíduos semelhantes ou indivíduos que parecem um organismo só, mas se você olhar de pertinho, se aproximar lá, você vai ver que são indivíduos diferentes e que eles precisam obrigatoriamente estar juntos. Se você separar um do outro, os dois podem morrer. Então, o principal exemplo que vestibular adora, caravela portuguesa, ou só caravela. Normalmente é um quinidário. Esse quinidário, normalmente você encontra ele boiando. Se você for para uma praia, numa época de reprodução desses organismos, você consegue encontrar ele tranquilamente, só que não encosta, porque se você encostar, você pode ser atacado por esse organismo. Apesar dele não ir atrás de você para te atacar, ele tem células urticantes que podem causar alguma reação no seu corpo ou na superfície da sua pele. Então não encosta nele, ok? Outro tipo de exemplo que a gente pode ter é coral. Também é um quinidário. Então você já ouviu falar de coral, normalmente aquele cara que fica paradinho ali no fundo do mar, né? Na plataforma oceânica ali. E os dois caras aqui são quinidários. Só que esse cara aqui, ele não tem divisão de tarefa. Então, se você pegar o indivíduo do coral, lembra ali do Procurando Nemo? Que o Nemo ele vivia num recife de coral, o peixe palhaço vive num recife de coral. Aquele organismo lá é um quinidário. Parece uma plantinha, mas não é. São vários indivíduos onde um beneficia o outro. A grande diferença da caravela é que a caravela tem
diferença de funções entre cada organismo. Então tem um organismo que boia, tem um organismo que captura alimento, tem um organismo que faz a digestão do alimento, tem um organismo que faz os gametas para se reproduzir. Então existe essa diferença entre esses dois exemplos. Próximo item que a gente vai falar, próxima relação, é sociedade. E sociedade, a grande diferença de colônia é que não tem ligação anatômica, mas as outras coisas também estão valendo. Então, se você separar um indivíduo do outro, é letal e essa relação, então, é obrigatória. Só que importante é que o indivíduo ele não tem uma relação tão íntima assim com o outro indivíduo que ele se relaciona da mesma espécie. Para ficar mais fácil de você gravar esse exemplo, formiga e abelha. Você já viu que as abelhinhas normalmente vão ter aí uma abelha rainha. Esta abelha rainha normalmente ela toma conta da colmeia e aí esta abelha rainha ela tem a função principal de reprodução. Então ela fica colocando ovos ao longo da vida dela, procriando com alguns machos. Esses machos, no caso das abelhas, se chamam zangão, e esses zangões eles também têm a função de reprodução. Então a boa parte da função dele é só procriar com a fêmea. E quem faz todo o trabalho pesado? As operárias. A operária que vai buscar o néctar das plantinhas, a operária que vai cuidar das larvas, as operárias trabalham, só trabalham. Vida chata, né? Mas isso acontece bastante em abelhas. Formiga pode aparecer também, só que formiga, boa parte das vezes os nomes mudam. Às vezes pode aparecer, ao invés de zangão, pode aparecer bitu, depende aí do exercício. E aí a gente já fechou as relações harmônicas dentro da mesma espécie. Agora a gente vai para desarmônica, ou seja, relações negativas entre organismos da mesma espécie. Então você pode ver aqui que eu coloquei o primeiro item como competição. Competição é um tipo de relação entre organismos da mesma espécie? Tem entre espécies diferentes? Tem também, eu vou falar na próxima lousa. Mas aqui a gente está dentro da mesma espécie, intraespecífica. E se eu estou falando de competição, normalmente eu não estou falando entre uma espécie e outra se degladiando ali, se combatendo uma frente a frente. Elas meio que se atrapalham indiretamente, então elas buscam o mesmo recurso. Né? Você deve ter seus recursos aí para se alimentar, para você conseguir sobreviver. Organismos semelhantes a você, ou seja, outros indivíduos, seres humanos que convivem com você, também vão buscar boa parte das vezes esse mesmo recurso. Vocês são da mesma espécie. Então vocês vão buscar sempre o mesmo recurso. Se alimentam mais ou menos da mesma coisa, vivem mais ou menos no mesmo lugar, e aí quando entra em competição? Quando você tem um grande número de indivíduos com poucos recursos no local onde vocês estão. E aí essas espécies começam a entrar em competição, ok? Próxima relação que a gente vai falar, canibalismo. Canibalismo é uma relação de alimentação. Então quando um indivíduo meio que come o outro inteiro. E aí você vai encontrar isso principalmente em alguns grupos de animais. Lógico que se é canibalismo, é entre a mesma espécie. Então você vai encontrar em alguns grupos de animais, clássico, aranha e louva-a-Deus. Então, durante a reprodução, o macho da aranha pode deixar ser comido pela aranha fêmea logo depois da cópula. Então eles estão ali procriando, terminaram de copular, o macho se oferece para a fêmea e a fêmea vai lá e come ele. E aí tem um dado curioso sobre isso. Louva-a-Deus também vale. Se o macho deixar ser comido, normalmente ele está dando nutrientes para a fêmea, para essa fêmea conseguir ter mais força para produzir ovos. Então isso é bom para a espécie, mas é ruim para o indivíduo. Ou seja, a fêmea está positiva porque ela ganha alimento, o macho está negativo porque ele é predado. Mas para a espécie, ou seja, não relação, para a espécie sobreviver, para a espécie continuar indo além, isso é positivo. Porque os filhotes ganham mais recurso, ganham mais nutriente na hora da procriação. Beleza? Agora a gente vai apagar aqui a lousa, botar mais um novo quadro para falar mais algumas relações. Então, voltando aqui, agora a gente vai falar de relações interespecíficas. Então, se você olhar aqui na lousa, eu coloquei aqui do lado esquerdo as harmônicas, que são boas, e aqui do lado direito eu coloquei as desarmônicas, que são ruins para pelo menos um indivíduo. Repara agora que agora eu coloquei o símbolo. Então, para essas relações entre espécies diferentes, eu sempre vou colocar esse símbolo. Então, eu vou colocar esse símbolo relacionando uma espécie a outra.
Então, como é que aparece isso numa questão para você? Vai aparecer positivo para uma espécie barra positivo para outra, caso a relação seja positiva para as duas espécies. Então, vamos ver aqui cada exemplo e aí a gente vai falando se é positivo, se é negativo, ou como é que a gente correlaciona essa simbologia ao longo das relações ecológicas. A primeira, e é uma clássica, mutualismo. Mutualismo é obrigatório para os organismos que estão relacionados. E é obrigatório de um jeito que eles precisam estar sempre juntos um com o outro. Então, sempre tem uma ligação anatômica entre eles. Se você separar esses indivíduos, eles acabam morrendo. Então, é sempre positivo. Um organismo dá alguma coisa necessária para o outro e o outro devolve alguma coisa necessária para um. Detalhe que a boa parte da definição fala que o mutualismo ele é obrigatório para pelo menos um dos organismos. Então, às vezes, uma questão ela pode chegar a falar que não é obrigatório para um deles, mas se é obrigatório para o outro, os dois saem positivos disso daí, é mutualismo. Exemplo clássico, líquens. Líquens, o que são líquens? Se você já fez uma trilha em alguma floresta um pouquinho mais fechada, ou às vezes até em algum parque da sua cidade, você vai encontrar algumas estruturas que parecem uma casca de árvore em cima da árvore colorida. E essa casca de árvore, se você pegar essa casca de árvore e colocar no microscópio, você vai ver pequenas estruturas filamentosas, que são fungos, e algumas estruturas coloridas, que podem ser algas ou cianobactérias. A alga dá nutrientes, dá normalmente matéria orgânica para o líquen, e o líquen devolve matéria inorgânica para a alga, e também cria um ambiente perfeito ali com água. Então é sempre obrigatório os dois. Se você separar, aí dá ruim. Próxima relação, protocooperação. O próprio nome já diz. Se é uma cooperação, eles estão cooperando um com o outro. Então, ela não é obrigatória, mas os dois ficam bem se eles estiverem juntos. Então, se aparecer um gráfico para você, vai mostrar a quantidade de indivíduos nessa população separadas, e aí vai estar um pouquinho mais abaixo, e quando mostrar esse gráfico das duas espécies juntas, aí elas elevam o número total de indivíduos, porque é positivo para os dois. E aí, para você olhar, é positivo, positivo. Essa daqui de cima é positivo, positivo também. A diferença é que essa daqui tem ligação anatômica e é obrigatória. Essa daqui não tem ligação anatômica e não é obrigatória. Principal exemplo, jacaré e pássaro-palito. Normalmente você vê jacaré, ele está ali termorregulando, né? Ele fica ali na beira do lago, na beira do rio que ele se encontra, e ele fica com a boca aberta para ventilar e conseguir termorregular. E ele fica ali tomando um sol, esquentando uma boa. E aí chega um pássaro corajoso, entra na boca dele e começa a pegar pequenos restos de alimentos que estão entre os dentes dele ou até um parasita ou outro que está ali dentro. E aí esse pássaro ele fica retirando esses pequenos organismos, esses pequenos restos, e aí ele consegue se alimentar. E o porquê que isso é bom para o jacaré? Porque o jacaré aí ele pode evitar ter outros micro-organismos proliferando, porque agora ele tem menos resto de comida nos dentes. Então meio que o pássaro palito ele recebe esse nome porque ele palita os dentes do jacaré. Beleza? Então vamos para as próximas relações. Aqui eu juntei tudo num bloco. São 4 relações diferentes, todas elas são positivas para um e indiferente para o outro. Então se você olhar cada uma delas, alguma espécie está sendo positiva aí. Comensalismo é a primeira que a gente vai falar. Comensalismo lembra de comer, então uma relação alimentar. Então um animal está se alimentando em relação ao outro. Um exemplo clássico que cai em vestibular, que ainda cai, é o tubarão e a rêmora. Tubarão, normalmente você vai ter um grande predador aí, às vezes um tubarão branco, que ele sai por aí tentando pegar alimento. E aí quando ele acha esse alimento, ele come. Parte desses restos desses alimentos podem ficar ali no ambiente, e aí vem uma rêmora e se alimenta desses pequenos pedaços que ele deixa de lado. Então, a rêmora ela acaba se alimentando, para ela é positivo em relação ao tubarão. Detalhe que essa rêmora, boa parte das vezes, ela tem uma estrutura, né, na parte superior da cabeça dela que ela consegue, no tubarão, ela consegue se fixar, é como se fosse uma ventosa no tubarão, aí ela se gruda junto com o tubarão e sai por aí nadando junto com ele. E aí ela consegue se alimentar de restos dele toda vez que ele se alimenta. Próxima relação, forésia, esse é um nome mais chatinho. Ela normalmente está associada ao deslocamento, então um organismo ele consegue se deslocar, evitar, né, o desgaste físico, o desgaste energético, se apoiando ou se estruturando em outro animal. Aqui um exemplo legal é carrapicho e mamífero. Se você já fez uma trilha,
você já deve ter visto algumas vezes uns negocinhos que fica grudado em volta da sua perna, e aí você fica tentando tirar, e aí depois da trilha você fica tempos, séculos, para tirar boa parte desses organismos que estão ali grudados. Esse organismo é uma semente, é um carrapicho. Ele tem estruturas ali no fruto dele que está desenvolvido que servem para agarrar no pelo de mamíferos. E aí esse mamífero ele serve como dispersor dessa semente. Então você ali está numa função ecológica de dispersar a semente do carrapicho. Então ele acaba saindo positivo nessa relação. Para você é meio indiferente, apesar de ser meio chatinho, é indiferente. Próxima, inquilinismo. Esse inquilinismo é uma relação de abrigo, onde um animal se protege dentro do outro. Um exemplo legal aqui é o pepino do mar e esse peixe aqui, esse Phyraspher, é um peixe que parece uma agulha, fininho, e ele entra na cavidade anal do pepino do mar. Então o pepino do mar ele tem uma cavidade posterior e aí esse peixe, toda vez que ele encontra algum predador ou alguma parte do ambiente que seja hostil para ele, ele entra nessa cavidade posterior do pepino do mar e fica ali protegido. Estranha essa relação, né? Próxima relação, epifitismo. Epi vem de cima, vem de superior, e fitismo, fitos, é de planta. Então é planta em cima da outra. Aqui eu coloquei luz, porque normalmente essa relação entre duas plantas é quando uma planta ela se fixa em cima da outra para ela conseguir atingir a luz. Então você vai encontrar exemplos clássicos de orquídeas em árvores. Se você faz uma trilha dentro de uma mata um pouquinho mais fechada, você vai encontrar um monte de orquídea ou até às vezes algumas bromélias em cima de outras árvores e elas estão ali sem causar nenhum dano para a árvore. Elas estão ali só absorvendo a luz do sol. Beleza? Fechou aí harmônicas e interespecíficas. Agora a gente vai para desarmônicas e interespecíficas. Agora são relações que são negativas para pelo menos um indivíduo. Primeiro, competição. A gente já falou de competição interespecífico no quadro anterior, agora a gente vai falar de competição interespecíficas. Se são organismos distintos, eles estão fazendo a mesma coisa que a competição interespecífica, eles estão buscando um recurso. Só que esses caras são diferentes um do outro. Então, parte dos recursos que eles procuram são os mesmos. Recurso lembra de nicho, então ele tem nichos sobrepostos. São nichos que são partes das coisas que eles buscam, de alimento, de espaço, temperatura, todas essas coisas que são em comum entre os dois. Se eles tiverem nichos muito sobrepostos, eles competem cada vez mais. Exemplo legal, cracas. Existem espécies diferentes de cracas que ficam no costão rochoso. Então você vai na praia ali, nadar, tranquilo, aí você vai chegar ali naquelas pedras que estão perto da arrebentação das ondas, você encontra umas cracas, que são uns crustáceos que ficam fixos ali na superfície das pedras. E aí essas cracas, elas tentam competir pelo espaço, qual espaço é melhor ali naquela região. Então aí rola uma competição porque são espécies diferentes de cracas competindo pelo mesmo espaço. Predação, próxima relação. Predação é uma relação alimentar. Então, é uma relação alimentar onde um organismo, pelo menos, ele tem uma morte rápida. Então, um animal se alimenta do outro, mata esse outro de forma rápida. E para um é positivo, para aquele que se alimenta, e para outro é negativo, para aquele que está morrendo. Exemplo clássico, leão e zebra. Então, o leão na savana africana corre atrás de uma zebra, mata essa zebra e se alimenta dessa zebra. Simples assim. Próxima relação, parasitismo. Parasitismo ele é bem parecido com predação. Ele é uma relação alimentar, só que normalmente ele não causa morte. Se causar morte, esta morte é uma morte lenta. Então a grande diferença entre predação e parasitismo é que parasitismo ele não quer causar morte, mas se ele causou morte, essa morte acontece de forma lenta para este parasita, este organismo que está parasitando, conseguir se alimentar, completar seu ciclo de vida até a morte do organismo onde ele está instalado, até a morte do organismo que ele está parasitando. Então, se ele completou seu ciclo de vida, ele já conseguiu jogar ovos para fora. Então, ele terminou seu ciclo de vida, aí beleza, o hospedeiro pode morrer. Por isso que a gente fala de morte lenta. E amensalismo. Amensalismo é quando uma espécie ela inibe o crescimento ou desenvolvimento de outra espécie. Normalmente, a relação ela é neutra e positiva. Às vezes pode aparecer em algumas literaturas, se você procurar positiva e negativa para uma espécie. Para a espécie neutra, normalmente é aquela que está liberando alguma toxina no ambiente.
para a espécie que é negativa é aquela que está sendo inibida por essa toxina. Exemplo clássico, o fungo Penicillium e a bactéria. Se você olhar, e tem um exemplo clássico, esse fungo ele produz uma substância que inibe o desenvolvimento da bactéria. A bactéria tem uma parede celular ali, esse fungo produz uma toxina que atrapalha a produção dessa parede celular e isso acaba matando a bactéria. Para o fungo, tanto faz. Para a bactéria, é ruim. E a última relação, esclavagismo. Esclavagismo lembra de escravo. Então, uma espécie escraviza a outra. Normalmente, essa relação ela é positiva para aquele que está escravizando e negativa para aquele que está sendo escravizado. Em alguns locais, você vai encontrar que aquele cara que está escravizando o outro é positivo e para aquele que está sendo escravizado, meio que indiferente. Exemplo, pulgão e formiga. Normalmente o pulgão ele é um cara que absorve a seiva elaborada de uma planta, absorve parte dos açúcares de uma planta e aí ele enfia seu aparato bucal dentro da seiva dessa planta, dentro do tecido dessa planta e ele começa a sugar esse líquido açucarado. E aí chega uma hora que ele se sacia e pronto, acabou. Aí ele quer ir embora. Mas chega uma formiga ali atrás dele e continua enchendo o saco dele para ele continuar ali com o aparato bucal dele penetrado no tecido vegetal. E aí ele não precisa mais absorver aquilo que ele está absorvendo, passa toda essa seiva ao longo do trato gastrointestinal dele e ele não absorve mais açúcar porque ele não precisa mais. Então ele acaba liberando na região posterior dele, ou seja, ele acaba defecando literalmente um líquido açucarado semelhante à seiva. Quem se alimenta disso? A formiga. Então aí ela tem energia e o pulgão, ele pode ser, normalmente para ele é negativo porque ele já está saciado. Beleza? Agora vamos ver como é que isso cai no vestibular, fazer umas questõezinhas aí e a gente acabou a aula. Então vamos ver como é que isso cai no vestibular. Vamos ver uma questão do Enem de 2016, que é uma das questões mais recentes sobre o assunto que caiu no Enem. Então, no enunciado ele conta aí sobre um peixe, que esse peixe ele vai até uma região costeira e ele se alimenta de alguns indivíduos que tem lá. E aí, para conseguir saber a relação que esse organismo está se alimentando, de quem ele está se alimentando, ter uma noção ali da região, ele separa duas áreas. Uma das áreas ele coloca uma tela para impedir o acesso ao peixe nesse local e na outra área ele deixa sem tela. Então o peixe tem um livre acesso. E aí ele mede a densidade dos indivíduos que tem em uma região e na outra região e também o tamanho médio desses indivíduos na região com tela e na região sem tela. E quais animais, quais organismos ele está observando? Algas, cracas, mexilhão e assídia. Então, se você olhar nessa região aqui da tabela, ele te dava essa tabela no exercício, nessa região da tabela temos os organismos com a tela. E nessa região da tabela a gente tem os organismos sem tela. Aqui você pode observar que na alga, quando você tem tela aqui, você tem uma menor quantidade de algas. Isso quer dizer que o peixe ele pode interferir na reprodução dessas algas ou ele pode se alimentar dessas algas. E também, quando você está na região com tela, a quantidade de indivíduos acaba diminuindo um pouco. Então, na região sem tela, você percebe que tem um aumento das duas coisas. Então, os peixes, possivelmente na região sem tela, eles se alimentam das algas menores. Por isso que teve um acréscimo da média do número de indivíduos. Aqui na craca é o mais discrepante. Você tem craca aqui o número 300 de indivíduos por número de indivíduos por metro quadrado e o tamanho dele é de 2 centímetros. E aí, na região sem tela, você tem uma queda brusca, uma queda drástica na quantidade de indivíduos e aí você tem uma densidade populacional de 150 organismos. E também cai um pouco a média. Então isso quer dizer o quê? Que na região sem tela, esses peixes estão se alimentando dos animais maiores, então ele se alimenta bastante da craca. Mexilhão, que é a nossa resposta que a gente quer, do gabarito C, ele fala de um jeito bem discrepante. O vestibular apresenta isso de um jeito bem discrepante, como acontece. Se você lê todas as alternativas, você percebe de cara que a alternativa C é a correta porque ela menciona o mexilhão. Vamos ver como é que fica. 380 indivíduos com tela, 200 indivíduos sem tela, o que significa que caiu quase a metade. Ele se alimenta bastante do mexilhão. E aqui, 3 centímetros de comprimento, 6 centímetros de comprimento. Se aumentou,
quer dizer que a média do tamanho dos indivíduos aumentou. Então o peixe ele está predando principalmente quem? Os indivíduos menores. Se some com os indivíduos menores, o que acontece? A média aumenta, ok? Então aí a gente consegue chegar no gabarito, resposta C. E aí vamos ver uma outra questão, né? Essa daqui está correlacionada sobre predação. Aí vamos ver uma outra questão relacionada à competição. Essa daqui é do Enem de 2014 e ele conta uma historinha ao longo do enunciado. Eu desenhei aqui mais ou menos as relações que estão envolvidas. Então ele fala que tem uma planta do tomateiro e que essa planta do tomateiro tem um fungo que causa uma doença no tomateiro. Então ele acaba parasitando o tomateiro. Essa é a relação ecológica do fungo, mas não é isso que ele quer. E aí ele fala que esse fungo ele precisa do ferro que está no solo para conseguir se desenvolver. E existe uma bactéria que também captura esse ferro. E ele fala que essa bactéria auxilia no desenvolvimento do tomateiro. E ele pergunta onde está acontecendo competição. Concorda comigo que o recurso principal aqui é o ferro? E este ferro está auxiliando a bactéria e ao fungo? Então eles estão competindo pelo mesmo recurso, nicho sobreposto, espécies diferentes. O gabarito também é C. Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre relações ecológicas. A gente se vê em breve.